Olá, eu estou aqui para conversar com você sobre a ansiedade em momentos de prova, especialmente a ansiedade para quem vai fazer a prova da Ordem dos Advogados. Eu resolvi fazer isso em razão da minha experiência como docente, né, em razão da minha formação jurídica e por ter acompanhado aí muitos alunos exatamente nessa fase do curso, que é aquela fase onde ele vai se preparar para o exame de ordem, ao mesmo tempo para o TCC. Então, junta tudo, faz aí uma verdadeira bomba atômica e que sobrevivem aqueles que têm uma cabecinha melhor, uma cabecinha mais preparada para aguentar essa pressão. Aqueles que não aguentam a pressão do exame de ordem, tá tudo bem, realmente é uma fase muito delicada, é uma fase muito difícil, porque é uma cobrança muito grande que o alunado tem, porque, afinal de contas, foram 5 anos de curso e a possibilidade de já poder exercer uma profissão, que é a profissão de advogado. Então, eu resolvi fazer esse vídeo, para que você tenha com você informações que podem te ajudar a superar aí essa fase, esse momento, e a ter ferramentas onde você possa realmente se cuidar, cuidar da sua saúde mental. Então, veja só, a ansiedade, ela é um processo natural, tá? Ela é um processo natural e que nós, por uma questão biológica, fisiológica, desenvolvemos para que a gente consiga ter as condições físico-psíquico-mentais de suportar momentos de estresse, tá? E ela é natural, como já disse, porém, ela tem se tornado algo patológico. Os estudos da Organização Mundial de Saúde têm dito que a ansiedade, o estresse, a depressão, elas afetam 320 milhões de pessoas no mundo, especialmente a depressão. A ansiedade, no Brasil, ela corresponde a mais ou menos 10% da população brasileira. Ou seja, a gente tem um percentual significativo de pessoas que desenvolvem a ansiedade de forma patológica, e isso precisa ser visto, isso precisa ser olhado. Mas o que de fato nos coloca em estado de atenção é essa mudança, né, comportamental, em que as pessoas, em um outro momento da história, sentiam a ansiedade, naturalmente, aquele friozinho na barriga, aquele nervoso no momento de fazer alguma atividade. E hoje, e especialmente depois da pandemia, isso tem se tornado algo quase que insustentável. Eu não sei se você tem episódios de ansiedade, se não tem, graças a Deus, e se tem, é hora de você procurar se cuidar, olhar para você com mais compaixão, porque a ansiedade, muitas vezes, ela deixa o indivíduo incapacitado para realizar atos comuns da vida cotidiana. Então, a ansiedade, ela é um estado emocional perturbador, né? Ela é desconfortável, porque ela traz um nervosismo, ela traz uma preocupação, e a gente não sabe ao certo quais são as causas efetivas da ansiedade. Mas em processos psicoterápicos, você pode descobrir que determinadas circunstâncias, determinadas momentos da sua vida, no seu dia, podem desencadear um estado emocional perturbador, tá? A ansiedade, ela está diretamente relacionada a alterações físicas, tá? Ela provoca taquicardia, ela provoca sudorese, ela provoca uma sensação de falta de ar, e essa sensação, ela decorre de uma percepção que você tem distorcida de um estado de ameaça. A emoção por trás da ansiedade é predominantemente o medo. Tá? Dentro da literatura da psicologia, você tem catalogado aí alguns tipos de transtorno de ansiedade. Então, você tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que desencadeia, né, processos ansiosos, o transtorno de pânico, a fobia específica, ou seja, você tem um medo absurdo de fazer uma prova. O transtorno de estresse pós-traumático, aconteceu uma situação muito delicada na sua vida e depois você ficou tendo essas manifestações da ansiedade de forma mais intensa. A fobia social, o medo de falar em público, de estar no meio de outras pessoas.
o transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade que desencadeia estados emocionais perturbadores de uma hora para outra e você não sabe dizer o que realmente fez com que você desenvolvesse aquele estado. As emoções que estão aí por trás da ansiedade, a literatura tem dito que o medo, predominantemente, ou seja, uma pessoa ansiosa geralmente é uma pessoa que tem muito medo, muita preocupação e acaba desenvolvendo uma grande frustração. Esse medo, ele acontece porque você está todo o tempo preocupado com o futuro, você está o tempo todo em alerta, porque algo vai acontecer. Daí essa questão dos pensamentos catastróficos, ou seja, as pessoas ansiosas geralmente são pessoas mais negativas em relação à vida, uma preocupação intensa, dominante, antecipada de algo que talvez nem aconteça, né? E você fica numa ideia fixa. Para quem vai fazer o exame de ordem, fica naquela preocupação: eu não vou passar, eu não estou preparado, eu não vou fazer direito essa prova, eu vou esquecer. E aí você vai, de certa forma, alimentando essa preocupação. E a frustração, por quê? Porque quando você entra no estado físico, mental, de muita preocupação e medo, você não consegue fazer aquilo que efetivamente você se propôs a fazer. E aí, a gente tem visto que a ansiedade, ela não é algo superficial, existem elementos mais profundos, né, que podem te ajudar a entender por que que você desenvolve estados ansiosos. Então, dentro da literatura, a gente estuda em psicologia o nosso sistema de crenças. Então, a psicologia mais tradicional, a psicologia beckiana, e dentro da teoria cognitivo-comportamental, a gente consegue perceber que existem 3 crenças basilares, né, dentro da nossa psique. A crença de desamor, de desamparo e de desvalor. Quando você olha para isso, você percebe que dentro da nossa história, dentro do nosso contexto, né, sócio-familiar, você vai desenvolvendo, vai acreditando em algumas questões que você talvez não tenha nem tido controle, talvez você tenha desenvolvido isso na infância. Então, alguns exemplos de que você não é amado, de que você é rejeitado, de que você foi abandonado, de que você não é bom o suficiente para ser amado pelas pessoas, para realizar determinados feitos. E isso é desenvolvido ao longo do tempo, por circunstâncias do cotidiano, onde você é o tempo inteiro submetido a determinados comportamentos do outro e que você acaba acreditando que isso realmente existe. Tá? A crença de desamparo, ela tem muito a ver com uma percepção de si como alguém incompetente, incapaz, fraco, alguém vulnerável. Então, você tem a sensação o tempo inteiro de que você não tem amparo da sua rede de apoio, que você está ali numa circunstância em que você não consegue dar conta das suas questões cotidianas. E isso vai alimentando o cotidiano e você vai reforçando essa crença, você vai acreditando nisso o tempo inteiro e vai, de certa forma, confirmando em comportamentos do outro e no seu próprio comportamento que você não é capaz. Quando você observa o seu comportamento, a sua vida, as relações que você teve com as pessoas, você também pode acreditar que você é derrotado, que você não tem valor, que você não consegue, de certa forma, ser aceito pelo outro, você se sente desvalorizado, você não se sente capaz de fazer algo e que seja valoroso. Então, esse sistema de crenças, ele traz pensamentos, que são pensamentos que a gente chama de pensamentos disfuncionais.
Então, é preciso que a gente entenda quais são os pensamentos que permeiam, né, a nossa mente durante o dia, por exemplo. Por isso que a gente fala em psicoterapia, essencialmente na abordagem cognitivo-comportamental, que você precisa monitorar os seus pensamentos automáticos. Então, quando você diz assim, isso é difícil demais para mim, eu não sei de nada, eu não vou conseguir. Então, esses pensamentos precisam ser confrontados. Você precisa estar atento a esse tipo de pensamento para que você os confronte no sentido de querer entender e, ao mesmo tempo, dizer para si mesmo que aquilo ali não é real. Então, esses pensamentos automáticos, eles são retroalimentados. Quando você confronta, você tira a fonte de alimentação dele e você começa a perceber a vida um pouco de uma forma mais funcional. As crenças, elas também, elas estão presentes quando nós agimos, né? Existem crenças que são ali daquilo que eu sou, que a gente chama de crença central. Então, quando você diz que eu sou insuficiente, eu sou incapaz, é uma crença que te traz pensamentos disfuncionais. Quando você diz que não consegue fazer as coisas, que você é péssimo, eu vejo muita gente falando assim: "Ah, eu não sei fazer isso, eu sou péssimo em fazer isso". Tá aí uma crença central, né, e que impõe uma crença intermediária de não capacidade. Então, quando você diz assim: "Eu não sei fazer algo, eu não sei estudar, eu não sei, realizar tal tarefa", você está trazendo para si uma crença que tem a ver com a sua capacidade de realização das coisas. Então, dentro desse sistema de crenças, você vai desenvolvendo uma comunicação. Essa comunicação, ela se apresenta na linguagem verbal e não verbal. Você desenvolve pensamentos, porque à medida que você fala, você também se escuta. Então, esses pensamentos, eles constroem diálogos internos, imagens na sua cabeça, e que você vai alimentando cotidianamente. E isso gera sentimento. Quando gera esse sentimento, isso vai causando em você sensações. Então, esses sentimentos, eles vão, principalmente esses sentimentos negativos que você tem sobre você mesmo, vão minando, né, a sua força interna. Então, essas crenças, elas vão se desenvolvendo e ficam dizendo o seguinte: olha, você é capaz ou você não é capaz. Você consegue ou você não consegue. A gente chama de crenças possibilitadoras e crenças limitantes. E tem os comportamentos. Então, eu falo, eu penso, eu sinto, eu acredito e eu me comporto. Então, esse mecanismo é um mecanismo que todo mundo tem, só que quem tem bem desenvolvida essas crenças possibilitadoras, isso não limita a tua vida. Agora, quando essas crenças são muito mais limitantes, você vai criando obstáculos na sua vida que vão impedindo você de conquistar aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu sou incompetente para fazer esse exame de ordem. Então, essa crença central, ela vai levar a uma crença intermediária. Se eu não entendo esse conteúdo, é porque eu sou burro, porque eu não sei fazer. Tá? Então, a situação em que você precisa estudar para o exame de ordem, você vai dizendo, isso é difícil, eu não consigo, eu não vou entender isso, e vai gerando reações. E essa reação é uma reação emocional, então você fica triste, você fica frustrado, você fica com medo, e você vai desistindo daquilo que é o seu desejo, é o seu sonho. Então, quando você acredita que você vai ficar nervoso na hora da prova, você pode ter a certeza que você vai ficar nervoso na hora da prova. Tem um ditado que diz assim: quando você acredita em algo, quando você acredita e não acredita em algo, você tem razão nas duas situações. Então, quando você acredita que não vai conseguir, você não vai conseguir. Quando você acredita que você vai conseguir e você tem com você as ferramentas adequadas para resolver aquilo que você tem que resolver, você vai conseguir resolver. Então, esses mecanismos são mecanismos que a gente precisa ficar atento. Por quê? Quando você desenvolve crenças de não capacidade, mesmo você já estando preparado para o exame de ordem, tendo estudado 5 anos, tendo feito cursinho, tendo feito várias coisas possibilitadoras do teu sucesso, e mesmo assim
você não acredita em você mesmo, existe um senso comum que as pessoas chamam de síndrome do impostor, que nada mais é um nome comum para você falar sobre as suas crenças centrais. Quando você se desqualifica, quando você se reconhece como alguém não capaz. Então, você vai alimentando essas crenças de forma negativa sobre o seu não merecimento. É como se você não merecesse usufruir dos frutos que você plantou, das sementes que você plantou ao longo de 5 anos para fazer seu exame de ordem. Então, essa síndrome do impostor, ela é um nome, né, comum, a gente fala, para tratar de crenças centrais que são desenvolvidas, estão no nível aí do ser, da identidade do sujeito, que é desenvolvida ao longo da vida. A literatura fala que, muitas vezes, pessoas assim é porque convivem em ambientes com muita criticidade, tá? Pessoas que são muito criticadas, elas nunca fazem nada bem feito, sempre tem alguém para dizer que está errado, está mal feito, que isso não é bom, e a pessoa vai desenvolvendo uma crença sobre si mesmo de eu não sou bom, tudo que eu faço está errado. Então, essa é uma percepção que vai alimentando em você pensamentos ruins sobre você mesmo. Então, você vai desenvolvendo uma dúvida muito grande sobre a sua capacidade profissional e relacional. Você vai se sentir uma fraude quando você consegue algo que é muito bacana, você vem com a crença de não merecimento, de que você não, eu não mereci, eu sou uma fraude, não sou eu que fiz, foi fulano que fez junto comigo. Você fica procrastinando as coisas que você tem que fazer, você tem um medo muito grande da avaliação do outro, você tem um sentimento de inferioridade, porque você vai ficar se comparando com outras pessoas, né? E na medida que você se compara com outras pessoas, você tem uma certa um sentimento de inferioridade e você tem uma reação desproporcional às críticas. Então, essas crenças centrais aí, elas vão te perturbar, tá? Elas vão te perturbar. Então, essa perturbação trazida por essa percepção que você tem sobre você mesmo é o que faz você não conseguir ter êxito. Quando você tem o preparo técnico e você tem o preparo emocional, eu não posso te garantir que você vai ser aprovado, porque existem outras variáveis, tá? Mas se você está preparado tecnicamente para fazer seu exame de ordem, e se você está preparado emocionalmente para enfrentar o estresse de fazer uma prova, certamente você tem grandes chances de conquistar a sua aprovação. Tem um outro detalhe relacionado à sua percepção. Você precisa estar consciente do seu pensamento. Então, fazer uma leitura, fazer um confronto sobre o que você pensa sobre a vida, o que você pensa sobre os acontecimentos, mas dentro de uma perspectiva realista, fazendo uma previsão, um planejamento realista, não catastrófico e não rotulador. Tá? Você tem essa capacidade. A expectativa que você tem para o seu exame de ordem, ela existe, ela é real, mas tenha consciência, você estudou o suficiente? Você está preparado suficientemente para isso? Estou. Emocionalmente, como é que você está? Você consegue controlar suas emoções de uma forma que você consiga superar esses obstáculos? Então, o primeiro passo é: quais são seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Como é que o seu corpo está reagindo a isso? Para você, de certa forma, controlar o seu comportamento. Como é que você vai lidar com isso? Psicoterapia, medicamento, exercício físico, meditação, técnicas de autocontrole. Quando isso fugir, você perceber que a sua ansiedade já está de um modo patológico, procure ajuda. Mas existem técnicas de autocontrole que são fáceis de você fazer e que podem te ajudar. A primeira delas, organize sua rotina, para que você não incorra naquilo que a gente chama de um procrastinador de carteirinha. Então, organize sua rotina para que você possa saber o que você tem que fazer. Invista em autoconhecimento. Por quê? Porque quando você sabe quem você consegue entender seus gatilhos. Entenda seus pensamentos. Converse com você mesmo. Na frente do espelho, na rua, dirigindo, converse.
Controle a sua respiração. Por quê? Porque a respiração ela é um mecanismo inconsciente. Quando você percebe que você está passando por um momento de tensão, perceba como você respira. E observe. E respire de forma consciente, que você vai ver que você vai se acalmar. Confronte os seus pensamentos negativos. Quando vier aquele pensamento, eu não sou capaz, confronte. Não sou capaz por quê? Eu não estudei? Então, o que eu estudei, eu vou saber fazer. E tenha compaixão em relação a você mesmo. Não seja tão exigente. Por quê? Porque a exigência em excesso faz com que nós sejamos verdadeiros tiranos com nós mesmos. Tá? Existem chás, existem coisas que a vovó ensina que ajudam a acalmar. Veja como é que você funciona em relação a isso. Observe a sua alimentação. A gente sabe que a alimentação tem uma repercussão importante no nosso estado emocional. Faça atividades físicas. Tenha um hobby. Quando você estiver zangado, estressado, vá fazer uma coisa que você gosta. Depois você volta para o estudo. No dia que você for fazer o exame de ordem, um dia antes, não fique na neura de querer fazer revisão. Vá fazer um hobby que não te desgaste tanto para que você esteja inteirona aí para fazer seu exame no dia seguinte. Afaste-se de situações ansiogênicas, situações que lhe deixam ansiosos. Então, procure ter atenção com o dia anterior, os dias anteriores ao seu exame de ordem, para que você não tenha exacerbado o estresse que já é natural por fazer essa prova em si. E preste atenção de forma consciente em tudo que você faz. Por quê? Porque quando você faz isso, você está no momento presente. E só isso já te ajuda a ter uma vida mais consciente, mais real, mais pé no chão, perto de pessoas que você ama, perto de pessoas que te fazem bem. Respeite o seu descanso, respeite o seu sono, evite excesso de álcool, evite excesso de drogas, evite cigarro. Se você faz uso disso, preste atenção no que você está fazendo com a sua vida, tá? E para finalizar, dizer para você que a ansiedade ela pode ser controlada. Tá? Quando ela foge do seu controle, é porque ela já se tornou patológica, e ela se tornando patológica, ela precisa de profissionais que possam te ajudar a resolver isso. Então, se está fora do seu controle, faça uma psicoterapia, procure auxílio para que você possa conviver com a ansiedade de uma forma saudável. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que ajude vocês aí nesse desafio que é fazer o exame de ordem. Eu espero todos aí com sucesso e que tudo corra bem, que você saiba exatamente o que fazer quando você estiver no estado ansioso.